Khal Drogo havia prometido que iria para Westeros tomar o trono de ferro para sua esposa Daenerys e seu filho que ainda não havia nascido, Rhaegal, mas infelizmente ele foi envenenado e morto. Muitos devem pensar, e se Khal Drogo tivesse sobrevivido? No vídeo de hoje eu irei contar a vocês como eu acredito que as coisas seriam se Khal Drogo tivesse sobrevivido. E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniels, sendo aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje aí, pertencendo ao quadro Game of Thrones alternado, onde eu irei contar a vocês como eu acredito que a história de Game of Thrones seria se alguns acontecimentos tivessem sido diferentes. Nesse quadro eu já fiz 3 vídeos, o primeiro contando como seria se Robb Stark não tivesse morrido, no outro comentando sobre como seria se Rhaegar tivesse se tornado rei antes da Batalha do Tridente, e outro contando como seria se o Jon Snow não tivesse ido para a muralha. Se você ainda não conhece o canal e se interessou aí pelo conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, que muito mais conteúdos e vídeos estarão por vir. Eu tô tentando trazer cada vez mais vídeos, então se inscrevam aí e não esqueça também de ativar a notificação do canal aí no sino, o botão ao lado, um sininho ao lado do botão de se inscrever, porque daí vocês não perdem nenhum vídeo, porque às vezes o YouTube não notifica os inscritos que tem vídeo e às vezes não notifica mesmo tendo o sininho ativado, então tenham certeza de sempre checar o canal. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre escrever histórias, inclusive eu tô produzindo um livro aí com os 3 contos que eu tô escrevendo. Quando eu tiver mais detalhes eu vou mostrar a vocês, só que eu já tentei escrever umas fanfics aí de Game of Thrones, e apesar de não gostar de usar esse termo, né, de fanfic, quem sabe um dia eu não vou fazer uma série aí no canal contando uma história alternativa de Game of Thrones. No estilo, sei lá, umas fanfics aí de Valyria, quem sabe. Com isso eu acabei criando esse quadro, então se tem algum fato aí que eu contei aí na história que vocês acham que seria diferente, sintam-se livres para comentar o que vocês acham que aconteceria e também me dar sugestões de quais vídeos fazer em seguida. Apenas um último detalhe é que eu tentarei deixar o ritmo da história parecido, sem alterar coisas drásticas, então eu vou ajeitar a história em alguns pontos, mas o maior deles vai ser a falta de dragões da Daenerys, compensando apenas pelo exército do Khal Drogo, que vai ser um pouco maior. Eu vou conseguir juntar algumas histórias, alguns núcleos, como as pessoas gostam de fazer na fanfic que tá passando aí na série, né? A última vez que nós vimos o Drogo em um estado normal e sem estar ferido, ele estava invadindo vilas e povos com o intuito de conseguir escravizar o máximo de pessoas possível e conseguir o máximo de commodities, né, possível, para poder trocar isso por navios e conseguir ir para Westeros. Essa ideia ainda estava continuando, então o Drogo, nesse momento, em uma das vilas que ele estava saqueando, essa ideia vai continuar. O Drogo entrou em um conflito aí com outro Dothraki, ele acabou sendo ferido, e a Mirris Mardur continuou aí, cuidou de seus ferimentos e tudo mais. A primeira mudança que a gente vai ter, e a mais significativa, é que o Khal Drogo não vai morrer após ser envenenado por ela, e sim conseguir sobreviver de alguma forma, e o curativo envenenado que ela havia preparado e dado para ele não tinha tido um efeito tão forte o suficiente para derrubar e matar ele, deixar ele num estado de coma, mas foi forte o suficiente para que ele percebesse que aquilo não se tratava de um curativo de algo envenenado. A Daenerys e o Jorah perceberam que o Drogo não estava bem, que o curativo estava piorando. Eles entraram em uma discussão para ver se aquilo realmente se tratava de veneno, o que estava acontecendo, e o Jorah acaba percebendo que a pele do Drogo estava se corroendo e dava para ver que estava infectada de algum jeito, e que ele recomenda que remove o curativo e tudo mais. Apesar de relutante, ele disse que não era nada, tudo mais, ele era o Khal Drogo, aquilo não ia ter problema. A Daenerys consegue convencer ele, estando muito preocupada e furiosa com a Mirri por ter tentado envenenar o seu marido. Com toda a comoção aí da traição da Mirri, ela consegue fugir antes que consigam capturar ela. Com isso, Khal Drogo envia seus Blood Riders para procurar pela feiticeira, enviando-os por todo o mar dos Dothraki. Enquanto ele ia avançando com seu calaçar pelos vilarejos e capturando e pilhando mais coisas para conseguir mais e mais exércitos e dinheiro e navio e tudo mais, conforme o Drogo ia avançando, a Daenerys acabava indo tentando conversar e convencer o marido de que as coisas não precisavam ser mais assim, com escravos e tudo mais, para que ele pensasse nela e em tudo. O Drogo confronta ela dizendo que o coração dela é o coração de uma mulher, falando que ele não iria escutá-la. Com o passar do tempo, a Daenerys foi contando sobre o Westeros, que era muito diferente de Essos, e todas as coisas que o Drogo ainda nunca havia visto. Com a ajuda do Jorah, eles conseguem novamente convencer o Drogo a alguma coisa, e ele começa a aprender as palavras, né, a língua comum, frases, e conseguir formar sentenças na língua comum. A Daenerys ensinava a linguagem, a linguagem e coisas sobre o Westeros pro Drogo, enquanto o Jorah ensinava como os homens batalhavam, sobre as armaduras dele e tudo mais, sobre as armas, os cavalos, etc. O Jorah também comenta sobre como funcionam as famílias de Westeros para os dois e conta que os Martell seriam os melhores aliados para Daenerys, já que os Lannisters ajudaram a matar a Elia Martell.
Os homens do Khal Drogo haviam retornado, a Mirris Mardur havia ido até Astapor. Drogo havia mudado sua direção para lá e enviou Jorah com mais homens e dinheiro para conseguir navios e capitães que conseguissem levar os Dothraki para Westeros. Jorah consegue entrar em contato com a Companhia Dourada, que é em sua maioria mercenários aí Westerosi, que foram exilados de suas terras. O sonho deles era algum dia retornar aí para sua casa, para sua terra natal, e a Companhia Dourada iria se juntar ao Calaçar do Khal Drogo. Tecnicamente tem todos aqueles planos, né, do Illyrio e tudo mais, então é como se tudo isso estivesse sendo juntado. Apesar de primeira mão a Companhia Dourada aceitar se juntar a Jorah pelo contrato, pelo dinheiro que eles estavam oferecendo, eles na maioria realmente acreditavam em apoiar a garota com a promessa de que eles iam retornar para Westeros, para suas famílias, né, e para suas antigas terras. É dito que o Calaçar do Khal Drogo tinha em torno de 40 mil homens. Somando com os outros Calaçares que ia, anexando durante essa expansão que ele estava fazendo, o Drogo conseguiu ter uma força de 50 mil homens. Com a adição da Companhia Dourada, o exército ficou com 60 mil homens, junto de cavalos, elefantes que é dito que a Companhia Dourada tem. Em Astapor, a Daenerys conseguiu a localização da Mirri Maz Dur e o Khal Drogo ameaçou destruir toda a cidade e tomar mais escravos, só que a Daenerys conseguiu convencê-lo de que essa não era a única maneira, que ao invés de destruírem tudo, a Dany podia conseguir aumentar ainda mais o exército, adquirindo os Imaculados que os mestres de Astapor possuíam. Após conhecer o mestre de escravos, a Dany percebeu que o homem era, nem um pouco legal, dando vários insultos a ela e tudo mais, fervendo o sangue de dragão dela. Barristan Selmy conseguiu se encontrar com a Daenerys e jurou que iria protegê-la e servi-la até que ela conseguisse sentar no trono de ferro. O Drogo apenas deixou Barristan se aliar a ele, após Drogo fazer com que Barristan provasse que ele era realmente um excelente guerreiro, como Jorah estava falando. Barristan lutou contra 2 ou 3 Blood Riders de Khal Drogo, conseguindo ganhar de ambos sem precisar matá-los. Após derrotar os dois, Barristan disse que eles estavam no mesmo lado e a vida de um ótimo guerreiro não precisava ser perdida. Drogo respeita a decisão, tendo uma pequena admiração aí pelo jeito que o Barristan lutou, porque afinal todo mundo fala que o Barristan era incrível na espada. Barristan concordou que os Imaculados seriam uma ótima adição para o exército de Dany. Eles juntos planejaram comprar os Imaculados, mas após vários e vários insultos da parte do mestre de escravos, a Daenerys tomou o exército dos Imaculados e juntou com parte dos Dothraki e decidiu sozinha atacar o exército restante do mestre de escravos. Após Drogo percebeu o que aconteceu e ficar preocupado, com a sua esposa e tudo mais, mas viu que ela saiu ilesa montada em um cavalo com uma expressão de uma verdadeira Targaryen no rosto, e o Drogo viu que sua esposa era tão feroz quanto ele e ambos seriam ótimos líderes. Na mesma noite, com a fúria da Daenerys, ela acabou dando à luz a Rhaegal, depois de 7 meses que descobriu que estava grávida. O bebê nasceu com um tom de pele de Drogon um pouco mais escuro do sol e tudo mais, só que com os olhos de sua mãe, um lilás púrpuro. O garanhão que iria montar o mundo havia nascido, deixando Drogon apenas mais certo de sua decisão, que era dominar Westeros e dar o trono de ferro de presente ao seu filho. Agora o exército de Drogo e de Daenerys estava totalizando 68 mil homens, desde Dothraki, Companhia Dourada e Imaculados. Preparando para invadir Westeros pela primeira vez, Drogo estava com receio de seu exército ter vários homens que não faziam parte de seu calaçar, mas ele confiou em Dany, Jorah e Barristan para liderar esses homens, já que eles conheciam Westeros. Com o passar do tempo, Drogo ia mudando cada vez mais e aprendendo mais sobre a língua comum e os costumes de Westeros, deixando de querer escravos e deixando de querer destruir templos e tudo mais. Ele estava querendo era colocar a sua esposa e o seu filho no trono de ferro, querendo vingança por aqueles que tentaram tirar a vida. Westeros ainda estava no caos da Guerra dos Cinco Reis. Passando apenas alguns dias aí, o exército de Stannis havia atacado King's Landing, todos os exércitos estavam exaustos e apenas os Greyjoy e Robb Stark estavam lutando. Foi quando 68 mil homens de Khal Drogo e Daenerys Targaryen chegaram em Lança Solar, a sede da Casa Martell. Todos os Martell estavam lá, incluindo Oberyn. Khal Drogo já era um Dothraki mudado, já falava grande parte da língua comum e conseguia conversar com Westerosi sem ter muitas dificuldades, assim como o Verme Cinzento nas últimas temporadas. Oberyn fica intrigado com Drogo, sabendo como funciona a cultura. Oberyn fica sabendo que Drogo nunca havia perdido uma batalha, e fica mais e mais intrigado sobre como é que ele luta e tudo mais, pedindo até um duelo com o mesmo.
Drogo recusa dizendo que ele nunca lutaria de brincadeira e que todos que cruzaram seu caminho estão mortos. Oberyn respeita isso, gostando cada vez mais do Khal. Junto dos Martell, o exército dos Dothraki agora tinha quase 90 mil homens, contra o resto de toda Westeros. O caminho agora estava complicado e a verdadeira guerra pelo Trono de Ferro iria começar. O plano de batalha que todos haviam orquestrado vai lembrar bastante o plano que o Tyrion fez, isso daí é mais uma piscadinha que eu resolvi fazer. Mas o exército Westerosi da Companhia Dourada iria até Porto Real com os Imaculados e os selvagens do Dothraki iriam atacar os exércitos separados da coroa, não se deixando formar. Provavelmente os Dothraki iam para Campina e aí para as terras ocidentais também, enquanto os Imaculados e a Companhia Dourada iriam atacar King's Landing. Com a ameaça iminente dos Dothraki e Targaryen, os Sete Reinos acabaram ficando preocupados, entrando em uma situação de caos, que Littlefinger tem como ditado: caos é uma escada. Então ele orquestrou que Lysa Arryn se juntasse a Robb Stark, dando apoio a ele contra os Lannisters, e assim mais problemas a coroa iria sofrer. Quem sabe Littlefinger não servisse o próximo rei? E aí galera, gostaram da história até agora? Claro que tem muito mais coisas que pode acontecer e quem sabe esse vídeo não tenha uma continuação ou talvez tenha. Tudo depende de vocês. Talvez eu tô dando início agora nessa série fanfic do canal e assim abrindo mais portas para vídeo no mesmo estilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários outras sugestões aí de acontecimentos para que eu crie outras histórias no mesmo estilo. Toda terça-feira a gente vai ter Game of Thrones alternado, então fiquem ligados. Amanhã, se tudo der certo, teremos um vídeo sobre as casas de Westeros, comentando sobre a casa Manderly. Eu sou o Daniels, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima galera e fui!